começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed3. Nesta noite, já praticamente um novo dia 17 de julho de 2022. Eu aqui no auge desse meu uniforme retrô do Golden State Warriors. Não é um pijama, para quem tá duvidando. Não é um pijama. Consagramos aqui, assistimos a história sendo feita. O Golden State Warriors chega a seu quarto título de NBA nas últimas 8 temporadas. Sim, praticamente um ano sim, um ano não. O time de Steve Kerr foi campeão da liga e com uma dominância absurda nesses últimos, especialmente nos últimos 3 jogos da série, conseguindo aí mais um anelzinho pro brinquedinho assassino Stephen Curry, mano, Mix, o seu grande ídolo pessoal. Bem-vindos, amigos. Eu estou falando baixo para não atrapalhar as pessoas que convivem comigo nesta casa, tá ok? As pessoas têm o prazer inenarrável de conviver com o líder desses podcasters aqui, que faz a chamada de abertura. O Steve Kerr. O Steve Kerr. Que isso. Aqui do meu lado também tem que ficar bem quieto, porque senão dá ruim dentro de casa também. Então todo mundo meio silencioso. Só o Mano Mix eu super à vontade ali. Não, eu moro Mas sozinho. vamos começar este episódio no momento Xuxa aqui, né? Mano Mixer, Gabriel, em uma palavra, definição do título do Golden State Warriors para vocês. Incontestável. Pode ser duas? Linda história nessa temporada. Cara, foi uma bela história A ser minha contada história nessa nessa temporada já dá 4 já. Cara, Não, linda história, ponto, minhas duas. não pode ser história. Pode ser só Mas aí, história. foi uma linda história, cara. E devemos aqui dar o braço a torcer, porque teve apenas um homem deste podcast aqui que acreditou neste time desde a pré-temporada. Ele não achava que iria tão longe, mas ele trouxe, na minha visão aqui, quando a gente faz a retrospectiva do que foi essa temporada, Mano Mixel era um dos poucos que acreditava nesse time do Golden State. E acho que visão de longo prazo, que visão de longo alcance. Mano Mixel mostrando todo o seu repertório de análise para cima visão, né? desta temporada, hein? Que visão, que homem, que Eu homem. agradeço a sua gentileza, Maranhão. E ressalto que, graças a parceiros gentis como você, meus 19 erros de palpite são esquecidos e meu único acerto é lembrado. Então, Ah, Cara, meus e amigos, a gente não coloca, a gente não tava dando muita, não botava muita fé, né? Tirando o Mano Mixon no Golden State, mas também não no Boston, né? Então foram duas belas surpresas aí ao longo dessa temporada que fizeram, nos maravilharam aí com essa final de temporada esse ano. e apesar de não termos tido o jogo 7, termos o mesmo placar, né, de jogos da final do ano passado, um 4-2, fomos brindados com uma final de muito mais intensidade, qualidade, histórias, do que a final do ano passado. Acho que a temporada inteira, e acho que essa temporada inteira da NBA, ela trouxe uma nova visão pra gente. Acho que o esporte de basquetebol ele se recicla e a NBA se recicla muito, né? A gente finaliza a temporada com as duas melhores defesas encerrando, né? Disputando o título. E, na minha visão, também o time campeão tendo por base, né? Tendo a sua grande solidez na defesa. E foi o que impulsionou muito desse Golden State
Não só para chegar na final, mas para ter uma performance, e a palavra que eu uso é consistência, para definir essa vitória do Warriors, para ter uma vitórias consistentes, desempenhos consistentes contra esse time do Celtics, que a gente vai falar mais. Na minha visão, foi um time totalmente inconsistente. Mas vamos começar analisando este último jogo, este jogo que acabamos de presenciar com esses olhos que a carne é que a terra há de comer, não que a carne há de comer. Errei o ditado. Precisa falar desses temas mórbidos? Estou meio... É o Meio sono, mano. sombrio. Meus queridos, tivemos mais uma vitória, dessa vez por 13 pontos de diferença. Em alguns momentos a vantagem do Warriors chegou a 22 pontos lá no terceiro quarto. Um Celtics que começou avassalador no primeiro quarto, fazendo um 12-2 no Warriors, e depois não viu mais a cor da bola, ficou correndo atrás. Já no segundo quarto, o Warriors vira o jogo, abre vantagem e encerra, de certa forma, com muita tranquilidade, muita gordura, esse jogo 6, jogando em Boston, jogando no TD Garden, mas mesmo assim com uma superioridade incrível. Que passa, né? Por onde passou esse sucesso do Warriors no jogo de hoje, na visão de vocês? Acho que passa pela mesma coisa que passou o sucesso do Warriors na série inteira, talvez nos playoffs inteiros. Estabilidade. Se a gente olhar para a série inteira, a gente só tem realmente um quarto dos 24 quartos que foram jogados em que o Warriors é totalmente dominado pelo adversário, que é o quarto quarto do jogo 1. Os outros 23 quartos, mesmo quando ele ficou atrás, ele foi competitivo o tempo todo. A mesma coisa a gente não pode dizer do Boston. Em vários quartos, o Golden State passou o carro em cima do Boston. Hoje, o Boston perdeu uma grande chance de abrir vantagem no primeiro quarto quando teve um começo de jogo muito melhor do que o Golden State. O jogo chegou a ser 12-2. Minha comida chegou aqui, eu desci, tava 4-2, eu voltei, tava no tempo. Eu falei, nossa, mas já tá no tempo, o que será que aconteceu, né? Quem que passou em cima de quem? Aí a hora que voltou aqui, 12-2. Eu fiquei 2 minutos fora, moro no segundo andar, não dá nem para perder muito tempo para subir e descer. Então eles tiveram o faca e o queijo na mão, e ainda assim, incrivelmente, o primeiro quarto já acaba 27-22 pro Golden State. Então, assim, é um time que não fez por onde a maior parte do tempo, né? A gente pode falar mais disso depois. Ao contrário, o Golden State, minuto a minuto, fez por onde. Raramente se desconcentrou, sempre jogou com intensidade, a defesa sempre sufocante e um ataque puxado muito pelo Curry, minimamente eficiente, né? Eu acho que existem ataques melhores do que esses dois que a gente viu aqui na liga, né? Esses dois times chegaram aqui mais pela defesa do que pelo ataque. Mas ainda assim, o Golden State, em todos os jogos, mesmo nos que perdeu, foi acima dos 100 pontos. E o Boston só foi acima dos 100 pontos nos 2 jogos que ganhou. Em todos os outros, o Golden State conseguiu conter ele abaixo dos 100. Então, sim, é uma vitória que foi merecida. E que eu confesso que eu não esperava que fosse tão sólido. A gente estava esperando muito uma reação do Boston nesse jogo, né? Para a gente ter um jogo 7. Normal, teve aquela estatística, né, de que o Boston não perdia duas fora em seguida, né, desde janeiro, mas, cara, no jogo 4 perdeu a primeira, no jogo 5 perdeu também, aí e não conseguiu segurar, né? E acho que essa que a gente trouxe vocês comentaram de consistência, né? Passa muito da consistência do Warriors pela base super sólida de campeões já nesses últimos tempos, mas você também tinha alguns outros jogadores muito novos que foram sendo construídos nessa mentalidade, né? E a gente vem falando desde o começo que o Boston oscila muito e deu bobeira o Warriors pela consistência, por essa superioridade, e não iria perdoar, né? Eu acho que esse jogo foi muito marcado também pelos erros, né, do Boston, que também foram marcados ao longo da série. E acho que só não foi pior porque o Golden State também errou bastante. Mas, assim, foi realmente essa superioridade. Alguns jogadores, como o Tatum, como o Smart,
do quarto jogo para frente, né, não mostraram, não entregaram tudo que a gente espera dele, então mostra muito dessa oscilação que teve o jogo do Boston e que você manteve a consistência do lado do Golden State, né? E estamos aí, se consagrando campeões. Acho que até a gente estava conversando, né? Como parece que alguns jogadores do Boston entraram, de certa forma, muito desligados nesse jogo. Não só no jogo, né? Na série inteira. Acho que o Tatum teve um desempenho bem abaixo do que se esperava, bem abaixo do que foi a final de conferência com o Miami Heat. O Smart também não mostrou por que foi defensor do ano. Acho que não trouxe. Mas acho que até trazendo um ponto para a gente discutir aqui, quando a gente pega em termos de estatística, o jogo de hoje especialmente não foi um jogo tão desequilibrado, né? Você vê o Boston até com melhor percentual de arremesso de quadra, 3 pontos mais ou menos equilibrado, mas tem uma especificamente estatística que eu acho que chama muita atenção, que são os turnovers, os erros. O Boston errou ou perdeu a bola, perdeu a posse 22 vezes nesse jogo. E aí trazendo a pergunta, o quanto isso é mérito da defesa do Warriors ou quanto isso é incompetência, de certa forma, do ataque do Celtics. E aí já trazendo uma segunda pergunta, o Warriors conseguiu fazer e expor, na visão de vocês, o pior do time Celta, aquilo que o Miami, por exemplo, não conseguiu fazer, apesar de ser a filosofia do Miami Heat? Cara, eu acho que isso é muito mérito da defesa do Warriors também. Pesa mais para a defesa do Warriors, acho que você teve essa inconsistência do lado do Boston, mas um ponto que, por exemplo, melhorou muito do jogo 4 para frente foi, por exemplo, a defesa individual do Warriors, que eles não estavam sendo batidos com tanta facilidade quando estavam no mano a mano, por exemplo. O jogo 3 foi muito marcado por isso, né? O Boston fazendo muitas infiltrações e muito pontos no garrafão. E quando você perde, por exemplo, na primeira passada, você força alguém a tentar ajudar o cara que foi batido. E aí você abre o jogo, às vezes o Boston, quando ele mantém a calma, consegue achar um arremesso melhor. Não sendo batido, você não gera essa ajuda, o cara vai ter que tentar forçar mais dentro do garrafão e aí você acaba, consequentemente, produzindo mais turnovers, né? É mais mão na bola, mais mão na linha do passe. Acho que isso foi um ajuste muito primordial do lado do Warriors ali, que o Steve Kerr fez do quarto jogo em diante, principalmente, né? E essa inconsistência, né? Muito do lado do Boston, você tendo o mano a mano ali do Tatum querendo resolver muito tudo sozinho, o Brown também, mas aí o Brown num nível bem melhor do que o Tatum nessa série. E assim, eles conseguem fazer. Eles têm capacidade para fazer os arremessos contestados, mas não estava caindo, não caiu. Eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que o Boston pecou em alguns momentos, de fato. Alguns jogadores especificamente pecaram muito. Mas eu acho que é muito mérito da defesa do Golden State. É sufocante, do começo ao fim. Como eu disse, acho que teve um quarto na série inteira em que ela foi atropelada pelo ataque do Boston, que tem qualidade, a gente sabe que tem qualidade. E por mais que tenha oscilado, mesmo nos bons momentos do Boston, não conseguia passar por cima da defesa do Golden State totalmente. Então acho que tem muito mérito da defesa mesmo. O que o Draymond Green jogou hoje é brincadeira. É brincadeira o que esse cara jogou hoje, né? Defensivamente, até com algumas contribuições ofensivas importantes também. Tava quase chegando num triplo-duplo aqui no final do jogo. Acho que não chegou por causa das assistências, mas enfim. O Draymond Green fez cesta de 3. Duas. Se eu não me engano. Duas cestas de 3 pontos. Cara, ele tem uma média em playoffs de uma cesta de 3 por jogo. Hoje ele dobrou a média. Ele fez 2 de 2. Exato. Deixou 10 pontos e acho que pegou
10 ou 11 rebotes. Não, minto. 2 de 5. Ele tentou 5 arremessos de 3, Draymond Green. 40%, cara. Um ótimo aproveitamento. Ótimo. Perfeito. E qual que era a segunda pergunta mesmo, Rafa? Não, se era mais uma incompetência do Boston mesmo. Não, Mas acho que você já passou mesmo. eu acho que passa mais pela qualidade do Golden State defensiva, que é muito grande. Boa. E a gente até estava comentando, né? Me chama muita atenção a intensidade e a capacidade física desse time do Golden State, porque jogar nesse nível, né? Nesta intensidade, não só defensivamente, mas no ataque, é algo muito complicado. Por mais que você tenha as reservas, hoje se a gente pegar aqui, quem que jogou foi o Looney, o Gary Payton e o Jordan Poole. Então você tem 8 jogadores na rotação só. Então você não tem 10, cara. Você não tem uma segunda rotação realmente com 5 jogadores, né? Então jogar nessa intensidade dos dois lados da quadra é algo realmente muito complexo, muito difícil. Porque não só defensivamente você sufoca, como vocês falaram, mas ofensivamente você movimenta muito, você troca muito, você faz muito corta-luz. O Golden State não é um time que busca os matchup, né? Um isolation ali para deixar no matchup. Buscou no final agora, que eles exploraram muito o Curry em cima do Al Horford em várias posses de bola, mas não é muito viés. E falando nisso, queria a opinião de vocês também, olhando agora os bancários de cada time. Acho que hoje a gente viu claramente a deficiência do banco entre ambas as equipes. Você tem o Golden State com 21 pontos vindo do banco e o Boston Celtics com apenas 5 pontos vindos do banco, ou seja, 16 pontos de diferença entre um banco e outro, numa partida que terminou com 13 pontos de diferença. O que falar, especialmente do lado do Boston, daqueles que não funcionaram, como o White, o Pritchard, que eram jogadores que vinham sendo, de certa forma, fundamentais em alguns jogos, e o que falar do lado do Golden State, especialmente da pessoa que eu não sou muito fã, do Jordan Poole, e também, especialmente, acho que um cara que, apesar de não ter um impacto ofensivo, mas se a gente reparar, é o melhor plus-minus do Golden State Warriors, Gary Payton II, ou popularmente apelidado de Luvinha. Cara, eu acho que não foi só nesse jogo, né? Acho que tirando talvez o primeiro jogo, que a gente teve uma boa participação de alguns jogadores aqui do Celtics que depois sumiram da final, os coadjuvantes e os bancários do Golden State foram bem superiores, né? E apesar de 8 não ser tanta gente assim, eu concordo, não é um segundo time, né? São poucos times na NBA que tem 8 jogadores em que eles conseguem trocar entre eles e o nível do time principal praticamente não cai. É claro que o Curry é o Curry, mas o seu amado Jordan Poole, não só agora, durante a temporada regular, em momentos que o Curry estava contundido, em vários momentos do playoff, na primeira série do playoff contra o Denver, que o Curry estava fora e foi voltando gradualmente na série, teve uma participação brilhante. Então, assim, você tira o Curry, você põe o Poole, e às vezes o time até melhora, porque é um cara que entra com energia do banco, que entra com gás para fazer as jogadas ali. Obviamente o Curry é muito mais jogador, mas enfim, mas ajuda. Entende? O Gary Payton a mesma coisa, o Kevin Looney surpreendeu positivamente na série, nos playoffs de maneira geral, acho que foi muito importante. Um monstro. O Porter, teoricamente ele virou titular agora, mas enfim, ele faz parte desses coadjuvantes que ficam ali trocando, também é um cara que acho que contribui bastante. E tem outros jogadores nesse time do Golden State que eu gosto bastante. A gente tem o Wiseman, que acho que estaria aqui participando muito se não tivesse, né, com todos Nossa, os cara. problemas físicos. E ele tá tendo uma recuperação muito louca, né? Ele passou por um procedimento bem inovador no joelho agora. Ele foi pra Ah, eu vi Europa. também. Foi na Europa, né?
Eu não sei se isso é um bom sinal, mas enfim. Não sei Concordo também com o você. quão bom é, mas, nossa, assim, bem Que ele delicado o estaria voltando tratamento. mais rapidamente para D-League, né? Para começar a voltar a pegar um É. ritmo, né? E eu ainda destacaria nesse time aqui, pensando em futuro, o Kuminga, que eu acho que é um cara super útil, super condições de jogar, acabou não tendo muita participação aqui na final, mas é um cara que nos próximos anos, acho que se continuar aqui no time, vai contribuir para o Golden State. Então, assim, acho um time muito bom. Do outro lado, a gente olha pro Boston, cara, White e Williams deviam ter contribuído mais. Acho que eram os dois jogadores de banco que poderiam. O Pritchard eu não gosto muito, não. Não acho que tem muito que contribuir aqui, mas acho que o White e o Williams poderiam ter contribuído mais, mas tirando, acho que o primeiro jogo, que do White foi muito bom, não conseguiram fazer isso. O White ele teve uma oscilação, né, ao longo dos playoffs. Ele chegou no Boston no final da trade deadline, né? Então pegou meio que no meio da temporada com o Boston. Aí se encaixou bem, conseguiu, roda muito a bola, né? Um cara mais para participar da rotação. Teve alguns jogos dos playoffs, né, que ele tava caindo bastante as bolas de três, e de repente ele sumia, depois ele voltava. Aí a última vez que ele apareceu com as bolas de três dele foi no primeiro jogo, né, igual você trouxe, Mano Mixer. Pô, o Grant Williams também, a gente viu ele desaparecendo aí, o famoso general, como diz o Romulo na narração da ESPN, né, pô, foi ele bem importante em alguns jogos com as bolas da zona morta ali de 3 pontos, né, que o time tava acionando ele quando tava caindo, começava errando, mas chegava com 5, 6 bolas de três até em alguns jogos. E realmente, cara, sumiu. O Preacher de vez em quando fazia ali uma ou outra bola, de vez em quando dava sua contribuição, mas também bem menos do que esses que a gente esperava estar jogando mais. E só um dado interessante, o plus-minus do Gary Payton II, 18 pontos positivo. E assim, esse cara tem um impacto defensivo que é É absurdo, privilegiadíssimo, né? assim, Com certeza. E privilegiadíssimo. E, esse jogo, acho que ele saiu rápido em algum momento do jogo, que ele fez 2 faltas seguidas, né? Aí ele sentou, mas depois voltou de novo e fica bem claro o impacto que ele traz. e eu destaco que ele não é nulo, como alguns jogadores que têm uma grande defesa, ele não é nulo no ataque, ele consegue ter alguma contribuição ofensiva, ainda que comparado com os outros menor, mas ele é um cara que tem uma agilidade para infiltrar, para fazer numa bandeja, de vez em quando um arremesso ali de média distância, então é um cara que é outro bom jogador, dá para entrar na rotação e manter o nível. E em vários momentos nesse jogo, né? Recuperando rebotes, Aquela bola aparecendo. que É, você comentou, né, Rafa, quando a gente estava no grupo ali, arremessou na zona morta, errou, deu aro, pegou o rebote e fez a cesta, né? Teve exato. aquela bobeira da defesa do Boston, mas tá ligado, né? E a gente vê também alguns lances do jogo anterior que às vezes ele percebe que ele tá meio que ignorado pela defesa e você vê alguns lances ele cortando atrás do Marcus Smart. O Smart meio que não dando a bola para ele, sei lá, focado no Curry, olhando o que o Curry tá fazendo. Ele se liga e pega uma bola completamente livre e faz a cesta, né? Então Pessoal, aí entra. não foi ensaiado, mas o Gabriel me deu um gancho para a próxima pergunta que eu ia fazer. Olha só. O defensor do ano, nosso amigo Marcus Smart. O que aconteceu com o Marcus Smart nessa série? Sumiu, subiu, o sucesso subiu a cabeça, não aguentou, mostrou que o prêmio foi dado errado. O que aconteceu com o armador celta que deixou demais a desejar nessa série? Cara, é difícil, né, falar, explicar por que o cara não joga, né? Eu acho que talvez tenha aqui um fator cabeça, né? De novo, eu acho que é um time muito jovem, às vezes a gente esquece disso, mas é um time muito jovem. Todos os jogadores estavam jogando final pela primeira vez. Tudo bem que a gente tinha ali um ou outro jogador um pouquinho mais experiente. Então eu acho que de maneira geral eles sentiram isso. Mas eu acho também aqui que o estilo de jogo, o estilo de defensor que é o Smart, ele não é tão um encaixe tão bom quanto o estilo de jogo, contra o estilo de jogo do Golden State.
Golden State é um time que, se a gente for parar pra pensar, não busca tanto contato físico, né? Não busca tanta briga ali embaixo. O Smart é um cara muito aguerrido, né? Que ele toma muitas bolas ali dentro do garrafão. Apesar de não ser um cara tão grande, né? Um guard. É... Putz, o jogo do Golden State de small ball ali, um cara como ele, não sei se tem tanto espaço para ter um destaque tão bom assim, né? Tem que ser um jogo muito coletivo para defender. E como o coletivo não funcionou, ele acho que acabou sendo suplantado ali. Eu acho que ele, ele teve realmente essa oscilação. De vez em quando ele dá essas osciladas no ataque também, né? Ele às vezes faz os 20 pontos, acho que foi do primeiro jogo, aí ele pô, Uhum. some, faz um pouco, mas na defesa, pô, defensor do ano, você espera que ele seja meio que constante em todos os jogos, né? Mas realmente eu acho que pesa um pouco na questão de cabeça também, meu amigo. Isso é um ponto que pô, eles são jovens em finais, né? Pô, tem finais de conferência, tem uma certa experiência, mas ali realmente é um pouco diferente e o Golden State não perdoou. Acho que o ponto do Mano Mix, né? O Marcus Smart não necessariamente é o melhor defensor de perímetro da liga. Uhum. Eu acho que. Eu fiquei pensando muito, cara, durante o jogo e fazendo uma comparação na minha cabeça entre o Golden State, que foi campeão, e o começo do Chicago Bulls dessa temporada. O que o Billy Donovan, na minha cabeça, tentou fazer foi um pouco se aproximar ao estilo Golden State Warriors, do tipo, na defesa, você nunca deixa o adversário confortável, você sempre tem uma mão passando, você sempre tem uma mão triscando, relando na bola. Isso deu muito certo quando ele estava com todo mundo saudável em quadra. Você tinha E, Caruso, Ball, né? e quando eu penso do tipo, putz, o Marcus Smart talvez não cola com esse ataque do Warriors, né? Não encaixa tão bem. Quem sabe se, né, se fosse o Alex Caruso no lugar dele, talvez teria se dificultado melhor. Mas ainda assim, apesar desse contraponto, eu acho que faltou cabeça mesmo. Eu acho que ele entrou numa pilha tão desnecessária para esses jogos e para a final que ele acabou esquecendo o que ele precisava fazer necessariamente, né? Ele focou demais em entrar na cabeça dos jogadores do Warriors, coisa que ele não conseguiu fazer em momento algum, e esqueceu toda a bagagem, toda a técnica que ele tem, quer seja armando o jogo e pensando o jogo, rotacionando a bola, comandando o ataque, ou quer seja sendo um bom defensor, porque mesmo não, talvez não sendo o melhor defensor de perímetro da liga, ele é um bom defensor de perímetro. Então, minha visão é que faltou um pouco de estabilidade emocional, talvez, para o Marcus Smart. Eu senti ele muito desligado em vários momentos, muito preocupado em vários momentos com coisas que não eram do jogo, muitas vezes com a arbitragem em alguns momentos. Vários lances do jogo de hoje, assim, coisas banais, ele reclamando. Muito bem. Olhando para o time. E você vê Diga. isso, né, Rafa, do Smart, né, desse, às vezes, desespero. O Mano Mix eu trouxe isso, acho que no último episódio também, dele às vezes, desesperar no ataque, né, cara? Às vezes, tipo, deu 8 segundos ali de posse, nem trabalhou direito, já chegou no ataque, jogou a bola pra cima pra tentar alguma coisa de três. E não é o exímio arremessador de três, né? Claro, contribui com as bolas dele, mas isso mostra esse desespero que ele acabou trazendo. E a gente vai falar do Curry daqui a pouco, sobre o MVP, mas é incrível como, assim, o Boston tempo inteiro é exagero, mas em vários momentos do jogo tentou buscar o Curry dentro do garrafão, né, embaixo da cesta, para gerar vantagem ou com o Horford ou às vezes com o próprio Marcus Smart, e ainda assim conseguiu, né? Acho que a defesa do Warriors conseguiu fechar muito bem o garrafão, não só com as ajudas, mas com desempenho defensivo hoje do Curry bem acima da média, bem acima da média. Mas antes de falarmos do nosso MVP da final, olhando para o lado derrotado, o que vocês enxergam do futuro do Celtics, né? 2019, final de conferência na bolha, perdeu para o Miami Heat. 2020 e 21
Desculpa, 2020, final de conferência na bolha. 2020, eliminado pelo caramba, pelo Milwaukee Bucks, e agora vice-campeão, né, da NBA, campeão da Conferência Leste, porém derrotado pelo Golden State nessa final. O que esperar? É rebuild no Celtics? Ou dá para segurar a emoção, trabalhar e vamos chegar lá um dia? Eu acho que não é rebuild, eles têm um time bem bacana, né, cara? Acho que o que pesou muito foi essa questão, acho que emocional, esse desespero, que às vezes eles ficam sem paciência para trabalhar, o que a gente viu já em vários jogos nos playoffs e na temporada, né, depois que eles melhoraram os problemas possíveis de vestiário que eles tiveram no começo, né? Eles têm um time bem com vários recursos ofensivos e defensivos. Então, eu não sei se é um momento de rebuild agora, acho que tem um pouco de lenha a mais para queimar também. E acho que um ponto que vai trazer um reforço bem bacana pro Boston também é um Robert Williams saudável, né, cara? Acho que vai contribuir ainda mais pro jogo. Do lado defensivo, ele tá fazendo tudo o que ele fez, todo esse impacto com o joelho machucado, né? Então, quando esse cara estiver bem saudável, vai ser uma contribuição. Poder contar com ele 100%, né, vai ser absurdo. Eu acho que não, na minha opinião, não faz sentido nenhum um rebuild, porque esse time tem muita qualidade, e ele vem crescendo em vários aspectos. Ele poderia totalmente ter sido campeão da NBA esse ano. Na verdade, eu acho que se ele não pega o Golden State na final, ele teria grandes chances de ser o campeão da NBA contra praticamente todos os outros times do Oeste. E eu falei aqui durante a série, mantenho isso, eu acho que tecnicamente é um time até um pouco superior ao do Golden State. O Boston tinha um grande problema de vestiário, aparentemente. É difícil saber exatamente o que acontece lá dentro, mas parecia que tinha esse problema. Parece não ter mais esse problema, pelo menos não com o mesmo nível de gravidade. Então, acho que tem algumas coisas que precisam ser administradas ali. Por exemplo, o ego da dupla de protagonistas ali. Mas, tirando o Al Horford, que tem 36 anos, o time inteiro está abaixo dos 30. É um time que, teoricamente, tem fácil mais 7, 8 temporadas para tentar ser campeão da NBA. Eu acho que basquete, os esportes e a vida em geral é muito mais sobre consistência e resiliência do que sobre uma oportunidade, uma chance, um evento específico. Então, fizeram uma grande temporada, perderam uma final disputada na maior parte da final contra um time que é muito forte, o adversário é muito forte, muito pronto, muito com um cara totalmente acima da média. E ano que vem eles podem tentar de novo. Se eles tiverem constância, consistência, né, e resiliência, vai chegar de novo. Vai chegar de novo nas fases finais, rodadas finais de playoff, e vai ser um dos times que vai brigar por título. O Boston, né, a última coisa aqui para falar, chegou na final passando por um caminho muito difícil. Nossa, duríssimo. Muito difícil. Muito mais difícil, por exemplo, do que o do Heat, que foi outro time que chegou na final de conferência. Muito mais difícil do que o do Golden State. E até, de certa forma, pagou um preço por isso, né? Porque teve uma final de conferência de 7 jogos, então isso pode, em algum nível, ter pesado também, enfim. Nem acho que foi o ponto, tá? Mas, enfim. Mas é um time que mostrou que é capaz de competir contra todos os grandes times da NBA em nível alto. Enfim, não tem razão nenhuma, na minha opinião, para fazer um rebuild. Pode buscar algum tipo de ajuste, alguma peça para se tornar ainda mais forte. Normal, acho que todos os times tentam fazer isso o tempo todo. Mas eu também. Desculpa, Mix. Não. Só uma correção antes do Gabriel falar. Quem eliminou o Celtics na temporada passada foi o Brooklyn Nets. Boa. Boa. Na primeira rodada, né? 4-1. Boa. Acho que só para. Não, vai lá, perdão, Alex. Não, eu falo que é outro grande time. Justo. Não, só para colaborar o ponto que o Mano Mix trouxe da dificuldade ao longo da temporada, né, que a gente comentou em algum episódio do Boston. Em janeiro ele era o 11º colocado na Conferência Leste, né?
Então, assim, se terminasse em janeiro, nem play-in ele ia, valeu, vamos passar as férias em Cancún e abraço, né? Mas, pô, foi uma bela de uma... O ajuste defensivo que o Ime Udoka fez ali no Boston ao longo da temporada, depois de janeiro, né, cara? Principalmente, os problemas de vestiário. Então, pô, foi pra final da NBA. É um baita trabalho. E, né, vale lembrar que na off-season dessa temporada existia muita especulação, né, de que haveria uma troca o Boston envolveria uma troca, né, faria trocas envolvendo o Marcus Smart e o Jaylen Brown. Cara, é um absurdo pensar isso depois de tudo isso, tudo que aconteceu nessa O temporada. pessoal falando que o JJ não encaixaria, né? Que não poderia dar certo juntos. Mas eu acho que o que vocês falaram do Udoka especialmente é primordial, assim, ele arrumou o time, ele arrumou o clima, e conseguiu reerguer esse Celtics. Para finalizar, não poderíamos deixar de falar, finalmente o brinquedinho assassino foi consagrado MVP das finais. Acho, minha opinião, merecidamente, apesar do Andrew Wiggins também ter sido monstruoso. Brincadeiras. O que falar da performance deste rapaz, que também já não tá tão novo, mas que continua mostrando, acho que a potência que é o Stephen Curry e toda a revolução que esse cara tem feito na liga desde que ele entrou, assim, bizarro. Eu acho que esse jogo ele já entrou com todos os holofotes em cima dele, né? Porque todo mundo ia ficar monitorando, pô, o que o Curry vai fazer depois de ter tido uma performance bem ruim dos arremessos de três, né? Foi 0 de 9 no última temporada. Pô, fez o que ele sabe fazer, né? Começou bem começo do jogo, tava ganhando confiança, né? Não chutou muito, mas depois que pegou confiança, pô, honrou ali o posto de maior arremessador de bolas de três, né? E merecidíssimo. Mandou seus 31 pontos, né, de média nesses playoffs. Na temporada passada passou por aquele... Levou o Golden State sozinho nas costas, né? Foi o cestinha da temporada passada. Então, assim, vem fazendo um trabalho completamente bacana aí. Sofreu um pouco com lesão, né? Essa temporada ficou alguns jogos fora, se recuperou e fez o que ele fez. Eu acho que vocês sabem que eu gosto pra caramba do jogo dele, né? Acho que é um dos caras aí que eu gosto de ver jogar na NBA. Eu fico contente que ele tenha conseguido, não que ele precisasse disso para se validar como o monstro que ele é, mas que ele tenha conseguido ser MVP das finais, porque tem alguns jogadores que, aliás, fazem isso com praticamente todo mundo, né? A gente critica um cara que tem uma carreira espetacular por causa de um ponto que às vezes no todo nem é tão relevante assim, né? Então eu torço geralmente para que essas figuras consigam se validar, vamos dizer, na falta de uma palavra melhor, né? Torci pro Chris Paul ganhar no ano passado, porque eu acho que, poxa, o cara que tem a carreira que ele tem, que jogou basquete, que ele jogou por onde passou, me entristece de certa forma o cara terminar a carreira sem conseguir um título de NBA. E com o Curry é a mesma coisa, né? Eu acho que ele tinha uma pecha de não jogar bem em finais, porque ele não tinha conseguido ser MVP nas 3 finais que ele jogou, sendo que em 2 a gente tinha o Durant, que é outro monstro ali, que de fato jogou demais, entre outras coisas, porque tinha o Curry no time e os adversários tinham que se preocupar também com o Curry, enfim. Talvez a gente vê o Durant no time do Nets que não conseguia gerar o mesmo nível de preocupação nos adversários, o tanto de dificuldade que ele teve, o que também não torna o Durant menor do que ele é, né? Enfim. Mas aí as pessoas gostam, às vezes, de pegar no pé de alguém. Agora, também é difícil de pegar no pé do Curry, né? Não tem do que falar, né? Acho que a prova disso é que a gente fala, pô, no jogo 5 ele foi mal, né? E realmente ele foi mal no jogo 5. Mas o mal dele no jogo 5 é 18 pontos, 8 assistências, é quase um duplo-duplo. Enfim. Então, cara, 31 pontos de média na final.
mesmo zerando em arremessos de 3 no jogo 5, fez, na média dos 6 jogos, 5 bolas de 3 por jogo. 5 por jogo. Quanto jogador que não queria jogar mal igual o Curry joga, né? Fazendo um jogo mal do Curry é um jogo mais acima do que muitos jogadores. Então, E fechou destaca, se faltava alguma coisa para ele, agora não falta mais. e acho que a evolução, né, cara? Acho que a gente fala muito do LeBron James, tipo, pô, todo ano o LeBron ele aumenta o repertório, né? Todo ano que passa o LeBron aumentava. Essa temporada, pelo menos, não foi uma temporada tão boa do LeBron, apesar de tudo. Quase foi sexta temporada. Mas me chama os olhos quem viu o Curry jogar há anos atrás sendo campeão e vendo agora, um pouco do que a gente já falou até antes aqui, da defesa. Cara, ele defendeu qualquer jogador do Celtics nessa série. Tem um toco que ele dá hoje, assim, não é um toco propriamente dito, basicamente uma roubada de bola, que ele dá no Al Horford, que, cara, mostra, assim, posicionamento, jogo de pé, leitura, tempo de bola, jogo de corpo, né? Como que ele conseguiu segurar um cara, porra, praticamente o dobro dele, que é o Al Horford. Então, acho que quanto que esse cara também evoluiu do tipo defensivamente. Acho que é incrível o aumento de repertório dele. Ele já tem um repertório ofensivo absurdo, né? E acho que defensivamente ele aumenta ainda mais o repertório dele. Acho que bizarra a atuação na série inteira. Acho que não foi tão dominante quanto o Antetokounmpo no ano passado. O Antetokounmpo no ano passado, para mim, foi mais dominante do que ele. Mas até por uma questão do estilo de jogo. O Bucks depende muito mais do Antetokounmpo do que o Warriors. Depende sim do Curry, mas depende um pouco menos do que de performances espetaculares do Antetokounmpo, por exemplo, lá do outro lado. É isso. Acho Acho que que uma última coisa aqui, né? Acho que é interessante esse paralelo que você fez. Eu concordo, e o Antetokounmpo foi mais dominante. Eu acho que isso se deve a um pouco que, no fim do dia, apesar de tudo isso que a gente falou sobre o Curry, a grande força do Warriors é o não é a coletivo. individualidade do Curry, é o coletivo. Óbvio que esse Perfeito. time é muito mais forte com o Curry do que sem o Curry, mas um pouco disso que a gente falou de em vários momentos o Jordan Poole conseguir entrar no lugar, e mesmo sendo muito menos jogador que o Curry, conseguir manter o alto nível, é porque esse time é um mecanismo que funciona muito bem. E aí a gente vai para o ponto que o Steve Kerr também é um cara espetacular, um grande responsável por essa dinastia aí do Golden State aí com 8 anos, 6 finais, ou seja, 6 títulos de conferência e 4 títulos de NBA. Não, total, total. O trabalho do Steve Kerr é indiscutível, irretocável e, cara, sim, monstruoso mesmo. Acho que e um ponto que você trouxe, né, meu amigo, no final, não sabemos ainda. O Curry tá até falando agora nesse momento na ESPN, mas realmente parece que foi um título que emocionou mais ele, como pessoa, né? O choro no final do jogo, e o juiz teve que mandar ele levantar, faltando 2,7 segundos para acabar Ele o jogo. sentou na quadra. Então acho que emocionalmente ele precisava, eu acho que dessa resposta do MVP das finais, e acho que uma parte desse choro passa por isso, mas o quanto realmente ele tocou e foi tocado, e o quanto que esse time é um coletivo e não só um jogador. Que temporada, meus caros amigos. Que Belíssima temporada. temporada. Que Belíssima. temporada. Muitas A, te- histórias, né, cara? a temporada das defesas encerra com a segunda melhor defesa sendo campeã, Golden State Warriors. A melhor defesa da temporada regular foi o Boston Celtics, mas sucumbiu a um Warriors com o jogo coletivo. Semana que vem já tem draft, então já temos o começo da temporada 22-23. Mais uma vez, queria agradecê-los
por todas essas semanas de companhia aqui. E ainda mais agora, 1h30 da manhã já, de uma plena sexta-feira, em que o Mano Mixel trabalha amanhã. Que esse Os país não milhares para. foram exaltados, né? Não trabalharemos amanhã, Rafa. Mano, você fica jogando na nossa cara. Exatamente. Mas acho que foi uma temporada emocionante com muita coisa boa. Acho que próximo episódio, vai fazer uma retrospectiva um pouquinho maior, que não só dessa final, mas do que foi toda a temporada 21, 22, com suas histórias, seus vilões, suas revelações, os grandes jogadores, as grandes partidas e as grandes histórias. Destaques finais, meus amigos. Eu acho que de destaque final é mais realmente agradecer, cara, essa temporada toda que a gente passou aí. A gente voltou, eu pelo menos voltei a acompanhar mais no detalhe na final de temporadas, que foi quando a gente, do ano passado, que quando a gente fez o podcast, pô, foi absurdo de lá para cá. Muitas histórias nessa temporada, e a gente vai entrando no detalhe. Mais agradecer mesmo. Pô, a gente poderia talvez agradecer num jogo 7, mas a gente teve uma final espetacular, né? Boa. Acho que foi uma grande temporada de fato. Acho que o título fica em ótimas mãos. E, senhores, foi especialmente um prazer acompanhar toda essa história junto com vocês. Então, muito obrigado por tudo e seguindo juntos. Show. O Ed 3, provavelmente, não sei como a gente vai fazer, mas acho que merecemos uma pausa depois dessa temporada. E voltaremos em breve para comentar, como o Gabriel falou, as histórias. Última pergunta, que a gente falou só do futuro do Celtics e o futuro do Warriors. O que vocês acham? Acho que existem jovens talentos que podem servir de base de uma continuidade vencedora, mas existem alguns problemas para serem tratados num curto período de tempo, que é que basicamente Klay Thompson, Draymond Green e Stephen Curry, na minha opinião, devem ter juntos mais uns 2 ou 3 anos competitivos no máximo, e não dá nem para cravar que serão tão competitivos quanto este ano foi. Então eu acho que é um time que talvez precise se mexer mais. Mas tem gente boa ali, se eles conseguirem fazer bons movimentos, tem gente para continuar mantendo esse time competitivo. Eu concordo, acho que tem bastante talento. O Jordan Poole ali, que o Rafa adora, um cara que tem se mostrado bem potente ali ao longo dessa temporada. Vamos ver se não sobe para a cabeça, o que vai acontecer ou não. Mas o Curry, se eu não me engano, ele fica até 2026 o contrato dele. Então tem mais alguns anos aí também, mas aí entra nesse ponto que você trouxe, o quão competitivo eles vão estar, né? Ao longo desses próximos anos, né? Agora o que, Mano Mix? Essa era o Wiggins. Olha, era o O Wiggins. Wiggins é novo. O Wiggins é jovem. Sobre o Jordan Poole, para encerrar esse episódio de vez, a minha frase é: time bom consagra jogador ruim. Olha. Sem mais. Sem Sem mais, eu mais. encerro este episódio com essa Valeu, polêmica. falou. Até a Eu próxima. concordo com o Mano Mixel. Acho que o Golden State tem que se mexer. E mais do que se mexer, eles têm que pensar quem vai ser o próximo franchise player deles. Porque eu acho que apesar de eu gostar do Wiggins não é ele. Não é ele não Uhum. tem capacidade de levar, na minha opinião, essa responsabilidade. Ele é um ótimo coadjuvante, mas ele não vai ser o franchise player dessa equipe. E eles vão ter que descobrir quem que vai ser. Não acho que é o Kuminga, não acho que é o Wiseman. Acordamos. Acho que é uma grande dúvida pro Golden State definir no futuro em breve. Acho que a temporada que vem ainda dá caldo pra caramba. Cenas das próximas temporadas. Valeu, meus amigos. Uma boa noite. Fiquem bem e até a próxima. Até mais. Valeu, gente. Até mais.